Graça e paz, meus irmãos. Hoje é noite de comemoração, noite de louvor e adoração ao nosso Deus. A SAF comemora 27 anos de organizada e é um motivo de muita alegria, é um motivo assim de muito prazer fazer parte. Estamos muito contentes, muito alegres poder ter essa oportunidade de estar a serviço do Rei. Amém? Amém. Eu vou passar... Nesse momento, vamos fazer a leitura bíblica no livro de Salmos 111, com a nossa irmã Daniela. Salmo 111. Diz assim: Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Amém. Neste momento, o pastor Cândido fará uma oração de adoração ao nosso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Ó Deus, toda a criação louva, adora o teu santo nome. E nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar na beleza da tua santidade, porque o Senhor é santo, 3 vezes santo, ó Deus, e não há um outro Deus além de ti, igual ou semelhante ao Senhor, porque o Senhor é santo, perfeito, imutável. Ó Deus, aceita, Senhor, a nossa adoração, por tudo que o Senhor já tem nos feito, por tudo que o Senhor ainda irá nos fazer, porque o Senhor é perfeito, e perfeito todos os seus desígnios. E aqui estamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Ó Pai querido, aceita a nossa adoração. Ó Deus, pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo, que morreu, ascendeu os céus, está à direita do Senhor, intercedendo por nós. É em nome dele e para a glória dele que nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Dando continuidade, vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 62, Gratidão. Graças a Deus por tudo que Ele fez.
nossas Bíblias no livro de Salmos 96. Vamos fazer uma leitura responsiva. Peraí. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exultem. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Amém. Neste momento, vamos passar a oportunidade para o grupo de louvor. Som. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Canta-te, Senhor, em adoração, digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, trazida ao coração. Como o rei Davi,
Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. A mensagem está com o reverendo pastor Adilson Lordelo. Ouçamos o que Deus tem para falar aos nossos corações. Meus irmãos, graça e irmãs, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, que sejam abundantemente, plenamente multiplicadas. Eu quero, antes de fazer uso da Escritura, falar de 2 motivos de gratidão. Primeiro, pelo convite honroso de estar com vocês nessa noite, para celebrar os 27 anos desta jovem senhora, serva, dedicada e altruísta, que é a SAF, da Igreja Presbiteriana da Boca do Rio. Eu quero agradecer a oportunidade de celebrar com vocês esse tempo de serviço cristão neste bairro. Eu tenho uma relação muito próxima à Igreja Presbiteriana da Boca do Rio. O reverendo Paulo Simões foi meu tutor eclesiástico e ouviu minhas queixas, meus lamentos, minhas alegrias e tristezas,
no período da formação teológica, eu me lembro que em uma das férias eu bati lá na porta dele para pedir oração. Reverendo Paulo, ore para que a gente continue a missão. E ele sempre foi muito amigo, muito próximo e referência para mim, na minha vida pastoral. E quando eu cheguei no presbitério, ele já era presidente do presbitério. E nós temos o reverendo Paulo como referência para a nossa vida pastoral. Então, quero agradecer esse convite de estar aqui. Mas eu quero agradecer também, porque eu sei que essa igreja foi parceira nos meus momentos de vales e desertos. Eu sei que chegaram muitas informações aqui, pedido de oração. Vamos orar pelo pastor Adilson, que o negócio está muito ruim. E esteve mesmo, não é? Muito ruim e difícil, ao ponto dos médicos declinarem de considerarem a possibilidade da continuidade da minha vida. Então, se você veio aqui essa noite pensando que você precisa de um milagre, você olha para mim e diz assim, ali está um milagre falando. Que não havia absolutamente nada que pudesse justificar a minha sobrevida depois de todas as complicações que eu tive com uma cirurgia que não foi bem sucedida. Então, a proporção que eu passo nas igrejas, eu agradeço às irmãs e os irmãos que oraram, que se dobraram, não somente na igreja, mas em casa também, pedindo a Deus pela conservação da minha vida. Sem mais delongas, eu quero convidá-las a abrir a Escritura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu recebi o tema Aprendendo com Jesus o serviço cristão. O serviço cristão, ele tem no seu início um rompimento com a vida pregressa e passada. Não há a possibilidade de que alguém queira servir sem experimentar de Cristo, sem o novo nascimento, sem a justificação, sem a regeneração, sem essa experiência supranatural de mudança de rota, a retirada do coração de pedra e o estabelecimento de um coração de carne, bem como o selo do Espírito sobre a nossa vida. Então, debruçado sobre o tema, eu me vi impulsionado a falar sobre salvação, como meio pelo qual nós somos preparados pelo Senhor para o serviço cristão. Então, acompanhem comigo aí, Filipenses capítulo 2, verso do 12 ao 18, que é o texto para exposição nessa noite. Filipenses capítulo 2, mesmo assentados, acompanhem comigo a leitura desta porção da palavra de Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos ter mais um momento de oração? Quero convidá-las a curvar a fronte, fechar os olhos para orarmos ao Senhor. Meu Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho bendito, o amado da nossa alma, nosso Redentor,
pastor por excelência, único mediador entre Deus e os homens, o sumo sacerdote no teu altar, nosso Paráclitos que nos defende, que nos apresenta, que nos justificou, que nos santificou e que em menor medida já nos glorificou e está nos preparando pelos meios de graça para o dia da redenção da nossa alma. É por Ele, meu Senhor, por seu sacrifício perfeito, eterno, suficiente, por sua morte vicária na cruz do Calvário, que nos achegamos a Ti nesta noite, para bendizer-te pela história exuberante de serviço cristão das irmãs queridas da Igreja Presbiteriana da Boca do Rio. Nós queremos Te louvar, Senhor, porque no decurso da história desta sociedade, dessa igreja querida, muitas mulheres foram alcançadas, transformadas, consoladas, visitadas e supridas nas suas necessidades e carências através dessas irmãs. E nós queremos expressar nessa noite a nossa gratidão, porque isso é o produto da Tua graça, que se manifestou em nossa vida de maneira salvadora, naquele dia que o Senhor retirou o nosso coração de pedra e colocou em nós um coração de carne e nos selou para o dia da redenção. Deus, nós viemos nessa noite aqui para aprender de Ti, para ouvir a Tua voz pela exposição da Tua palavra. Por isso nós Te suplicamos que pelo poder do Espírito, pelo ofício profético de Cristo, que Ele mesmo seja a boca aqui nesta noite, pela exposição da palavra, que eu seja apenas um mero instrumento Teu, meu Senhor, para que na fidelidade ao texto lido, o Senhor Jesus seja engrandecido e glorificado, a igreja aperfeiçoada em santidade, e aqueles que eventualmente estejam nesta noite, nesse lugar, sem uma aliança contigo, sejam despertados nos seus sentidos, convencidos dos seus pecados e arrependidos, busquem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a soteriologia é um recorte da teologia sistemática que trata dos aspectos inerentes à salvação. O apóstolo Paulo, muito embora não tenha como objetivo tratar especificamente sobre esse tema na carta aos Filipenses, ele faz abordagens importantes sobre esse assunto. Primeiro, quando no capítulo 2, versos do 5 até o 11, ele trata da kenosis, que é o estado de esvaziamento ou de humilhação do Salvador. Segundo, quando vai tratar sobre a necessidade que na aliança que o Senhor fez conosco, assumamos a responsabilidade de desenvolvermos e aperfeiçoarmos o nosso caráter cristão. Paulo escreveu esta pequena carta por volta do ano 61 da nossa era, quando ele estava preso em Roma, e Lucas registra isso lá em Atos capítulo 28. O seu propósito, meus queridos irmãos e irmãs, foi, primeiro, o de expressar por escrito sua gratidão aos irmãos de Filipos. Segundo, de prover orientação espiritual àqueles irmãos daquela incipiente comunidade cristã. Terceiro, Paulo queria transbordar a mente e o coração dos irmãos com o espírito de alegria, e me chama a atenção que mesmo estando preso, mesmo injustiçado pelo Império de Roma, Paulo escreve essa carta cujo tema central é alegria, e ele repete esta expressão alegria por 16 vezes nessa carta. De posse então do texto em que nós lemos nessa noite, nós queremos expor as Escrituras, inicialmente falando daquilo que Paulo registrou no versículo 13 do capítulo 2. Percebam comigo que no âmbito da aliança,
ele vai falar sobre a nossa responsabilidade pactual. Muito embora não negue o aspecto de que a salvação é uma obra monergística, é de fato Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Ele chama a atenção daquela incipiente igreja fundada há cerca de 10 anos, acerca da necessidade de que aqueles irmãos e irmãs desenvolvessem a salvação e de forma especial buscassem o aperfeiçoamento não somente do caráter, mas do serviço cristão. Então, o verso de número 12, do capítulo 2 da carta aos Filipenses, o apóstolo disse: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Me chama a atenção nesta passagem que Paulo, nessa narrativa, ele está chamando a atenção daqueles irmãos sobre um aspecto que envolve essa aliança que Deus fez conosco, para chamá-los a atenção acerca da necessidade que eles tinham do aperfeiçoamento do caráter cristão. E nesta passagem, muito embora no verso 13, Paulo afirme que, de fato, a salvação é de Deus e ela é dada graciosamente ao homem, ele afirma que nós, quando somos chamados eficazmente a essa relação pactual, devemos assumir o nosso papel de buscar, pela mortificação do velho homem e pela utilização dos meios de graça, nos parecer a cada dia mais com a pessoa de Jesus, o nosso Redentor. Daí Paulo utilizar essa expressão: desenvolvam a salvação com temor e tremor. A expressão desenvolver aqui traz a ideia de levar a cabo. A expressão desenvolver aqui traz a ideia de não ficar na metade. Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos que, muito embora na caminhada cristã encontremos situações que tantas vezes dilaceram a nossa alma, que tantas vezes tentam nos retirar do trilho e nos fazer olhar para trás, ele afirma que há a necessidade desse desenvolvimento, porque é o desenvolvimento e enfrentamento das vicissitudes e dificuldades da vida que vai justificar a nossa narrativa de que nós pertencemos a Deus e que estamos aliançados a Deus por meio de Jesus Cristo. Então é importante, de posse dessa expressão, compreendermos que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos que eles receberam um presente. Esse presente é a salvação. E eles iam justificar que foram salvos. Eles iam justificar que estavam aliançados com Deus por meio de Jesus Cristo. A proporção que eles enfrentassem os seus problemas, a proporção que eles utilizassem os meios de graça e a proporção que as pessoas identificassem que de fato algo supranatural, espetacular havia acontecido a eles, de tal forma que eles não se assemelhavam mais àquele estilo de vida antigo, mas agora, apropriando-se dos valores do cristianismo, daquilo que Cristo havia ensinado, estavam aperfeiçoando o caráter cristão. Então, de fato, meus irmãos, a salvação é de Deus e ela é dada ao homem. Nós partimos do versículo 12 desse princípio de que nós recebemos por graça essa salvação e devemos desenvolvê-la. Mas me chama a atenção ainda, do ponto de vista da soteriologia, e Paulo está tratando sobre esse recorte da teologia sistemática, que no verso 13, ele vai justificar que, muito embora aqueles irmãos estivessem aliançados com Deus por meio de Jesus Cristo, eles não fizeram absolutamente nada para receber essa salvação. Porque no verso de número 13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Meus queridos irmãos e irmãs, Paulo está desconstruindo qualquer possibilidade ou pensamento de que haja um sinergismo no ato da salvação. O que Paulo está comunicando aqui é que o homem, como um objeto da passiva, não participa em absolutamente nada
desse ato no qual é regenerado, nesse ato no qual é justificado, nesse ato no qual é santificado. Paulo está afirmando agora que de fato a salvação é de Deus, e sendo dele, ele dá a quem ele quer, e ele usa os meios ordinários e extraordinários para aqueles por quem Cristo morreu, aqueles cujo nome está registrado no livro da vida, que foram incluídos lá na eternidade para que fossem em algum momento da vida chamados eficazmente a essa relação pactual. Paulo está dizendo que essas pessoas em nada podem contribuir, ou seja, como estão mortas nos seus delitos e pecados, elas não podem por si mesmas fazerem absolutamente nada. Então Paulo, muito embora ele afirme que a salvação ela foi dada ao ser humano e que esse ser humano deve buscar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento do caráter e do serviço cristão, ele está afirmando que de fato é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar segundo a sua boa obra. Então nós já temos aqui aquilo que nós podemos identificar como 2 sinais da salvação de Deus na vida de alguém. E é esta salvação que nos motiva para o serviço. E é esta salvação que muda a nossa rota. É esta salvação que faz com que, amparados pelos valores das Escrituras e desafiados pela Mission Dei, nós façamos com que outras pessoas conheçam a graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos nos versos 12 e 13, 2 sinais que vão caracterizar aqueles que estão aliançados com Deus por meio de Jesus Cristo. O primeiro sinal, nós percebemos isso no verso 12, é o progresso. E me chama a atenção aqui que Paulo, ele escreve literatura a esses irmãos, chamando a atenção deles que se existe algo que vai justificar que alguém está aliançado com Deus por meio de Jesus Cristo, é a mortificação do antigo estilo de vida e o desenvolvimento do caráter que vai redundar em serviço cristão. Mas lamentavelmente, meus irmãos e irmãs, não é pouco comum pessoas que passam 5, 10, 20, 30 anos na igreja, mas não conseguem alcançar essa plenitude, esse desenvolvimento do caráter e do serviço cristão, e nós saímos, voltamos, encontramos as pessoas com as mesmas murmurações, com as mesmas deficiências e com os mesmos aspectos de queixas que não permitem que elas se desenvolvam espiritualmente. Paulo está afirmando que se existe um sinal que justifica, que legitima aquele que foi selado, aquele cujo coração de pedra foi retirado, aquele que recebeu o coração de carne, que está selado para o dia da redenção, é que essa pessoa, como na sua vida intelectual, como na sua vida social, como na sua vida familiar, está em franco processo de desenvolvimento do seu caráter cristão e justifica que está aliançada com Deus à proporção que presta serviço glorioso ao Senhor, anunciando as boas novas da salvação, quer pela verbalização, quer pelo testemunho cristão. Então, o primeiro sinal que justifica, que legitima o discurso, ou esse discurso de pertencimento a Deus, aliançados por meio de Jesus Cristo, é o desenvolvimento. E a pergunta que eu faço para vocês nessa noite, como é que tem sido a vida dos irmãos e irmãs aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Salvador, aqui em Boca do Rio? Há manifestações de desenvolvimento, há maturidade cristã, há serviço cristão, há engajamento na obra, há evangelização. Meus queridos, se não há manifestações dessas características, nós precisamos de questionar essa relação de pertencimento. Paulo afirma, desenvolva, ou seja, levem a cabo. Ele diz, desenvolva, ou seja, não fiquem na metade. Busquem o aperfeiçoamento do caráter e do serviço. Mas há um segundo sinal aqui, meus irmãos. Após
manifestar essa expressão de que o primeiro sinal da salvação é o desenvolvimento ou o progresso, ele vai afirmar que esta aliança que temos com Deus, ela é justificada ou legitimada pelo temor e tremor que passamos a ter de pecarmos contra Deus, de fazermos aquilo que é mal aos seus olhos. Vejam, Paulo afirma: desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Ele utiliza aqui duas palavras no original que devem ser objetos da nossa interpretação. Primeiro, a palavra temor no original é phobos, de onde vem a palavra portuguesa fobia, que aponta para um estado de medo ou de terror. Segundo, ele utiliza no original a palavra que está traduzida no português por tremor, a palavra tromos, que traz a ideia de estremecer. Paulo está utilizando essas duas palavrinhas no original para revelar que você identifica um cristão autêntico, alguém que está aliançado com Deus por meio de Jesus Cristo, quando esta pessoa tem uma consciência absurda de pecado. Quando essa pessoa se entristece quando peca contra Deus, quando essa pessoa é consumida de um estado de consciência de que a sua relação com o outro que foi rompida precisa ser restaurada, quando essa pessoa percebe que por ações ou por omissões tem pecado diante de Deus, e isso faz com que o seu coração e a sua mente sejam ocupadas plenamente de uma condição de medo, a pessoa se estremece na presença de um Deus que é santo, santo e santo. Meus irmãos, quando nós olhamos para esta passagem, sobretudo o verso final, a parte final do verso 12 de Filipenses capítulo 2, nós nos lembramos que a pós-modernidade tem relativizado a relação do cristão com o pecado, apelidando aquilo que nós reconhecemos como a transgressão da lei de Deus. Meus irmãos, se há de fato algo que evidencia que alguém nasceu de novo, se há de fato algo que legitima o discurso da aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, é a consciência de pecados. Não é que nós não vamos pecar mais, não é que a nossa vida agora, após essa aliança, estará imunizada das influências do pecado. Nós sabemos que a própria natureza humana e corrompida que temos, tantas vezes nos conduz a pecarmos. Nós sabemos a influência que o curso do mundo tem sobre a nossa vida nesse processo santificador. Temos consciência também, meus queridos irmãos e irmãs, o quanto Satanás, ele luta para nos tirar do trilho, ele luta para nos afastar desse processo santificador. Obviamente que em algum momento da minha vida e da vida de vocês, nós vamos pecar. O que nos difere e que justifica essa relação de aliança com Deus é efetivamente a consciência que nós temos de pecados. Então, Paulo estabelece o segundo sinal que legitima essa aliança e esse desejo que nós devemos ter, não somente de aperfeiçoamento do caráter, mas do serviço cristão. Mas percebam, meus queridos irmãos, que o texto segue. E agora, no verso de número 14 e 15, o apóstolo diz, Filipenses 2, 14 e 15, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Veja o 16 diz, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A sequência da passagem vai nos mostrar que Paulo continua
comunicando àqueles irmãos da incipiente igreja de Filipos outros sinais que evidenciam que alguém nasceu de novo. Agora Paulo vai falar sobre a serenidade e segurança. E é importante para nós percebermos que o versículo 14 vai justificar esse terceiro sinal. Paulo sabe que no decurso da vida cristã é muito natural que os crentes mergulhem em vales e desertos. Ele está certo de que nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Ele está consciente pela própria palavra de Cristo que no mundo nós teríamos aflições. Ele sabe pelas experiências e martírios de muitos que viveram no primeiro século que a adesão a essa proposta de vincular-se a Deus por meio de Jesus Cristo era um sinal claro de sofrimento humano. Por isso, então, o apóstolo vai nos mostrar que o terceiro sinal que toma a vida de alguém que experimentou de Cristo, independentemente daquilo que essa pessoa possa estar enfrentando, é a condição de serenidade e de segurança que essa pessoa tem diante das aflições e desertos da vida. Meus queridos irmãos, um bom cristão, aperfeiçoado no seu caráter e no seu serviço, via de regra, é aquele que passa pelos vales mais intensos da vida. É aquele que aprende pelo sofrimento que Deus estará com ele todos os dias. E que por sua soberania, ele dispõe meios que muitas vezes são assustadores. E que visitam a nossa alma com dores dilacerantes. O autêntico cristão, aquele que de fato experimentou de Cristo, é aquele que não somente compreende que Deus permanece no seu trono, mas que por sua providência, por sua bondade, por sua soberania e por seu poder, ele dispõe todas as coisas para que em meio ao sofrimento de cada pessoa, daqueles e daquelas que um dia foram aliançados com Deus por meio de Jesus Cristo, ele seja glorificado e honrado, à proporção que você crê, que muito embora os homens possam pôr limites à sua vida, Deus, em sua soberania e em sua providência, há de agir de modo a ser glorificado também nos vales e desertos da vida. Então, esse de fato é o terceiro sinal que caracteriza que alguém está aliançado com Deus. Esse de fato é o terceiro sinal que legitima. Se você está vivendo um vale, se você está enfrentando uma luta, saiba que Deus jamais abandona o seu trono. Se você está mergulhado em um vale, se você está em meio a uma luta, quem sabe já de muito tempo, saiba que por sua providência Deus permitiu que isso lhe ocorra, para que o seu caráter seja aperfeiçoado e para que o serviço que você presta a Ele por meio de Jesus Cristo seja um serviço excelente de alguém que de fato teve uma experiência gloriosa com o Senhor. Infelizmente, há muitas pessoas que conhecem muito sobre Deus, mas absolutamente nada de Deus. Nós percebemos que esta foi a experiência de Jó. Se você lê o livro da poesia, lá no Antigo Testamento, os 42 capítulos daquele livro de Jó, você vai perceber que Jó tinha um conhecimento teológico muito profundo. Você vai perceber que ele tinha sempre respostas prontas e bem embasadas na boa teologia para aqueles que estavam o acusando de pecado. Mas quando Deus se apresenta a ele, ele de fato declara que o seu conhecimento era eminentemente um conhecimento intelectual. Jó tem uma experiência com Deus em meus vales e desertos da vida, e a sua declaração no capítulo 42 nos remete a essa consciência da necessidade que temos de um conhecimento experimental e não apenas intelectual. Aquele servo de Deus disse: eu te conhecia só de ouvir, hoje os meus olhos te veem. Meus irmãos e queridas irmãs, de fato, este é o terceiro sinal. Você está no vale ou no deserto, faça tudo sem murmuração. Verso 14, nem contendas,
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Mas há aqui então um quarto sinal desta declaração de aliança que tanto fazemos no decurso da nossa vida. Temos muitas vezes a vaidade de dizermos somos crentes presbiterianos, pertencemos a uma igreja histórica e reformada, que no nosso estado já caminha no seu serviço exuberante para 150 anos, agora no dia 21 de abril, aqui no Centro de Convenções. E quando fazemos essas declarações, meus irmãos, nós muitas vezes nos esquecemos de que essa relação de pertencimento institucional exige de nós uma vida irrepreensível, porque nós somos, segundo a Escritura, as cartas vivas do Senhor. Nós somos como o bom perfume do nosso Senhor Jesus Cristo. E para que essas declarações da Escritura, elas se manifestem de forma autêntica e abençoadora na vida de outras pessoas, nós precisamos de revelar nos nossos relacionamentos, não somente no aspecto vertical, mas sobretudo horizontal, este quarto sinal da salvação, que é a pureza. Vejam, o verso 15, Paulo diz, 14 ele afirma, façam tudo sem murmurações, nem contendas. E no 15 ele disse, para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Ora, esse quinto sinal é que vai legitimar o nosso discurso, porque a santidade, ela se manifesta na vida de um autêntico cristão em dois momentos da sua vida. Primeiro, nós precisamos de compreender que o ato justificador de Deus na nossa vida, quando somos chamados eficazmente das trevas para a luz, aquele momento do novo nascimento, é o ato pelo qual Deus nos santifica. E essa santificação, ela se dá simbolicamente pela confirmação da nossa fé na pública profissão de fé e no sacramento do batismo, que é um sinal externo de algo que nós cremos que aconteceu no nosso interior. É importante, então, pensarmos que este sinal de pureza, revelado no dia da profissão de fé, deve ser legitimado pelo processo de santificação que envolve também o serviço cristão. Meus queridos irmãos e irmãs, de fato, este é o quarto sinal que revela que alguém foi salvo, que revela que alguém de fato pertence a Deus, que está aliançado a Ele por meio de Jesus Cristo. Se a sua vida não é santa, se as suas vestes não são santas, se o seu vocabulário é sujo, se a sua mente é suja, há alguma coisa de errado no seu discurso. A Escritura nos mostra e que nós devemos ser santos, porque Deus é santo e Ele nos chamou em santidade. Então Paulo afirma, meu desejo é que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Meus queridos irmãos, as pessoas no mundo, elas estão enfadadas e cansadas de discursos e retóricas, de conteúdos, de conceitos e de valores. O que elas querem é enxergar Cristo em mim e em vocês. O que elas querem é uma evidência de que de fato nós pertencemos a Ele, à proporção que as nossas atitudes e os nossos relacionamentos justificam isso. E é exatamente isso que Paulo declara aqui.
E esse é, sem dúvida, o quarto sinal de que alguém foi aliançado com Deus por meio de Jesus Cristo. Mas há um quinto, no versículo 16. Vejam, Filipenses 2, verso 16, a Escritura diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie, de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Meus irmãos, o quinto e último sinal de que alguém de fato está aliançado com Deus, foi justificado, foi santificado e em menor medida já vive o processo de glorificação, que será finalmente na parousia, é esse esforço evangelizador. Paulo parte da sua própria experiência. Ele já havia visitado a igreja de Filipos. Ele tinha um nível de afeto àqueles irmãos que agora haviam mandado Epafrodito levar uma oferta para ele, que estava preso em Roma. Paulo foi um dos fundadores dessa igreja, que juntamente com outros irmãos se doaram, deixaram a zona de conforto e foram para Filipos para fundar ali, para plantar ali uma igreja saudável, uma igreja genuinamente bíblica que pregava a palavra de Deus. Paulo parte da sua própria experiência, ele que foi chamado para pregar o evangelho entre os gentios, chamando a atenção daqueles irmãos que eles poderiam justificar o fato de estarem aliançados com Deus por meio de Jesus, à proporção que eles abriam a boca e falavam da mensagem reconciliadora. Meus irmãos, nós precisamos de nos dispor para o trabalho de evangelização. As redes sociais são efetivamente um campo maravilhoso para anunciar as boas novas da salvação, dividir a palavra de Deus, dividir a mensagem de Deus. A nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. Nós precisamos evangelizar os nossos filhos, falar sobre a ira de Deus, falar sobre a justiça de Deus, falar sobre o amor de Deus. É importante pensarmos que cada ambiente onde nós entramos, Deus nos oferece oportunidade para falar do seu amor, para falar da mensagem que justifica, para falar da mensagem que liberta, para falar da mensagem que transforma e que tira o homem da sua condição de morto nos seus delitos e pecados e o justifica, e o santifica e o glorifica. Paulo afirma que se de fato há um sinal que evidencia que alguém nasceu de novo, é a disposição que essa pessoa tem da evangelização e do trabalho missionário. E isso pode ser feito, meus irmãos, à proporção que você compreende a necessidade de verbalizar a mensagem, na sua integralidade, a mensagem pura do arrependimento de pecados, a declaração da necessidade de uma nova vida. Mas isso pode e deve ser feito também à proporção que nos silenciamos, mas vivemos os valores que conhecemos e reconhecemos como verdade da Escritura. À proporção que o seu testemunho cristão traz impacto na sua casa, à proporção que o seu testemunho cristão traz impacto na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, no seu trabalho, você está justificando que de fato Deus lhe retirou das trevas que você vivia e lhe deu uma mensagem, e você é esta carta, é esta mensagem. Então este de fato é o quinto sinal da salvação. Nós precisamos de ser uma igreja evangelizadora. E quando eu falo de igreja evangelizadora, meus irmãos, eu não estou falando de um aspecto institucional. Devemos compreender que, do ponto de vista da teologia sistemática, uma das definições de igreja aponta para a igreja como um organismo vivo, no qual Cristo é a cabeça e nós somos parte do seu corpo. Então, quando você está no seu trabalho, quando você está na sua escola, quando você está na faculdade, quando você está dentro da sua casa, você é a igreja presbiteriana da Boca do Rio lá. Você deve anunciar as boas novas da salvação. Mas o texto segue para o final, versos 17 e 18. Paulo então vai utilizar
parte do versículo 16, 17 e 18, utilizando de duas imagens para falar do serviço que ele estava prestando. Então, o verso de número 16, depois que ele fala sobre a importância de que eles preservassem a palavra da vida, para que no dia de Cristo eles se gloriassem de não ter corrido em vão, de não ter se esforçado inutilmente. Verso 17 ele diz: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Meus irmãos, esta pequena perícope se encerra com o apóstolo Paulo trazendo duas imagens de si mesmo. A primeira imagem, parte B do versículo 16, é a imagem de um atleta, de alguém que está no dia a dia se preparando para uma competição. A segunda imagem, verso 17, é a imagem de um sacrifício de si mesmo. Paulo utiliza essas duas imagens para despertar a igreja em Filipos acerca da importância e da necessidade do serviço cristão. E eu quero concluir a mensagem nessa noite exatamente abordando a parte B do verso 16, verso 17 e 18, chamando a atenção de vocês acerca da necessidade que temos da evangelização segundo o padrão de Deus. Eu tenho falado, por onde tenho passado, sobre evangelização, igreja evangélica brasileira, que o que temos no Brasil de evangélicos é um percentual muito mais reduzido do que esse apresentado pelas pesquisas do IBGE. Não se iludam, não se enganem com esses templos cheios de pessoas dizendo-se crentes, algumas até carregando uma Bíblia debaixo do braço. Meus irmãos, a conversão e o novo nascimento só pode ocorrer à proporção que a palavra de Deus é pregada de forma fiel. E nós temos uma missão nessa cidade, como igreja herdeira de um conteúdo teológico tão profundo, de uma história tão dinâmica e exuberante, de pessoas que deixaram a América e a Europa e vieram para aqui, e em pouco tempo estabeleceram todos os benefícios que nós temos hoje. Nós temos essa missão e devemos ter esse compromisso de evangelizar, pregando a palavra de Deus, sem falar de benefícios que alguém possa ter vindo para a igreja, porque o que nós temos no Brasil hoje é exatamente isso. Pessoas que são convidadas a irem para o templo para que suas demandas e problemas sejam solucionados. Gente que jamais ouviu uma mensagem de arrependimento de pecados e a necessidade do aperfeiçoamento do caráter segundo Cristo. Por isso, essas duas imagens devem ser para mim e para você a imagem ou as imagens que devem nos chamar a atenção acerca do nosso serviço. Primeiro, a imagem de um atleta. O atleta está sempre se preparando para uma competição. Depois, a imagem de alguém que está disposto a se sacrificar por uma causa que é eminentemente nobre, a causa da pregação do Evangelho da graça de Deus. A minha oração e súplica, meus irmãos, é que, alcançados com Deus por meio de Jesus Cristo, conscientes de que fomos alcançados por sua graça, que tenhamos essa disposição de servirmos a Deus por meio de Jesus Cristo, dispondo a nossa vida como atletas que se preparam e que estão dispostos até a sacrificar a própria vida por aquela causa. Que esta também seja a minha motivação e a sua motivação de anunciar as boas novas da salvação, para que Cristo seja honrado e glorificado. Que Ele aplique a sua palavra ao nosso coração.
Quero convidá-los a ficar de pé, vou fazer uma oração, passar a palavra para nosso irmão. Deus, nós ouvimos a Tua voz por Tua palavra e fomos desafiados por Ti mesmo a buscarmos evidenciar pelo aperfeiçoamento do nosso caráter e pelo serviço que devemos se prestar por meio da Tua igreja, que Te pertencemos. Deus, ajude-nos, Senhor, porque tantas vezes estamos tão distantes de evidenciar esses sinais que caracterizam aquele que está aliançado contigo por meio de Jesus. Se há pessoas aqui que estão desanimadas, que já não conseguem caminhar segundo o padrão da Tua palavra, que esta seja uma noite de reconciliação. Que o Senhor promova a Tua glória também, chamando aqueles e aquelas que ainda não têm uma aliança contigo, concedendo-lhes a graça do arrependimento de pecados, para que despertados e despertadas nos seus sentidos, busquem refúgio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor continue a usar a SAF da Igreja Presbiteriana da Boca do Rio, como um meio pelo qual este bairro seja alcançado, e essa igreja seja reconhecida neste lugar, como luzeiro, como uma igreja saudável, como lugar de refúgio, no qual Cristo é anunciado como verdade. Que Ele aplique a Sua palavra ao nosso coração, pois no nome dEle nós oramos. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Que mensagem edificante, né, meus irmãos? Que possamos colocar em prática tudo o que ouvimos nessa noite. Que as pessoas possam olhar para a gente e dizer, aquele ali ou aquela é uma serva ou um servo do Senhor Jesus. Amém? Amém. Neste momento eu vou pedir à irmã Leda que faça uma oração. É o nosso momento Ana, um momento em que a gente ora pelos filhos de oração. Vou passar. Bendito Deus, nesse momento, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, para agradecer, ó Deus, tudo o que nos tem concedido, por todas as bênçãos que Tu tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Nesse culto, Deus, que hoje é de agradecimento, é de alegria, o culto voltado para Ti, porque sabemos que Tu é o único Salvador das nossas vidas, que dependemos de Ti, ó Deus, para tudo. Te agradecemos também pela pregação da noite, pelo pastor, pela bênção que foi nos concedida nessa noite, ó Deus. Te agradecemos também, ó Pai, pela nossa SAF, pelo trabalho que é feito aqui, ó Deus, pelas essas mulheres, ó Deus, que trabalham em prol do Teu trabalho, da tua igreja, Jesus. Nos abençoando sempre, dando força para que continuemos firmes no Teu trabalho. E agradecemos também, ó Deus, aquelas que foram pioneiras desse serviço aqui, que nós possamos continuar com esse trabalho em prol da Tua casa, do Teu serviço, das nossas vidas que é entregue a Ti. Te pedimos também, ó Deus, que nos abençoe. Abençoe também nossos filhos de oração, ó Deus. Aqueles, ó Deus, que estão firmes ainda na Tua igreja, que Tu continue, Senhor, afirmando na Tua palavra. Aqueles, ó Deus, que estão distantes da Tua comunhão, que Tu possa trazê-los cada um de volta, ó Deus. É o que nós sempre pedimos e nós estamos sempre intercedendo por eles, ó Deus. Nos abençoe, nos dê uma noite de paz, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Dando continuidade, vamos ter uma participação especial com o nosso irmão Átila. Ele vai louvar o Senhor neste momento.
seja o teu combate longo ou breve aqui. Não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Se encontra presente conosco a SAF de Três Mangueiras e a SAF de Fazenda Grande, não é isso? Fazenda Grande. Neste momento eu quero passar a palavra para a vice-presidente da SAF de Fazenda Grande. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. É com muita felicidade que estamos aqui nesta noite, né, representando a SAF Fazenda Grande. A SAF Fazenda Grande está em todas, viu? Todo lugar a SAF Fazenda Grande está. E com muita felicidade também, muita alegria, né, por esta noite, que é uma noite de comemoração. 27 anos, novinha, né? A SAF Boca do Rio. Uma SAF muito amada também, muito querida pela SAF da Fazenda Grande. A gente, quando se encontra, tem muito assunto. Viu? Mas nós estamos muito felizes por estar aqui nesta noite. Outrora nós estivemos aqui, né, que foi a consagração do pastor Cândido, e foi, assim, foi uma festa, uma alegria, foi uma bênção. E eu quero agradecer a Deus também pela vida do nosso pastor, pelo milagre, né, que nós estamos vendo aqui nesta noite. E quando ele estava pregando ali, eu estava agradecendo a Deus pela vida dele, porque milagres ainda acontecem. E eu também aproveitar aqui esse momento, né, para contar o milagre da minha vida, né? Irmã Ana, ela me acompanhou com o milagre da vida do meu filho. Meu filho outrora era um usuário de droga, né? 16 anos. E eu não cansei de dobrar meu joelho. E eu digo a todas as mães, se tiver alguma mãe aqui que está passando por algum tipo desse problema, que tem um filho no mundo, que usa entorpecente, que bebe, que anda em farra, paredões, não desista não, porque eu não desisti. Amém. E hoje, quando eu vejo meu filho lá na frente da igreja, sabe, e ele está assim, com contentamento de servir o Senhor, porque ele jejum, ele ora, ele busca, eu acordo às vezes à madrugada e ele está lá ajoelhado orando. Aí eu fico dizendo, Senhor, está melhor do que eu. Então, Jesus tem misericórdia de mim. Porque eu também sou mais velha, né? Então, ele é muito jovem, ele tem 31 anos, então ele é muito jovem. Mas, mesmo assim, na nossa velhice, na nossa juventude, a gente tem que buscar sempre, nas madrugadas. Não desista de seus filhos. Vamos continuar orando pelos nossos filhos, tanto os filhos espirituais, porque eu gosto de pregar para os meninos, né, que usam droga. Eu gosto de falar da palavra de Deus para eles. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu peço a Deus, Senhor, me sustenta, e eu vou lá. Então, hoje, nesta noite aqui, eu já falei demais. Eu quero deixar o versículo para minhas meninas, né, daqui da Boca do Rio, e todas que estão aqui nesta noite também, que está lá em Josué 1, que Deus fala com Josué, né? Então, Deus fala assim, Josué 1:9, não te mandeis eu, sei forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, somente ser forte e corajoso. Então, é isso que eu tenho essa palavra para dizer para essas meninas. Sejam fortes e corajosas, porque Deus é contigo. Não desista, não desanime. Nós sabemos que estamos passando dias difíceis. A nossa igreja Fazenda Grande está fechada já há 2 anos.
numa reforma inacabável. Está nas mãos de Deus. Mas, mesmo assim, Deus tem sustentado essa SAF Fazenda Grande. Que mesmo os cultos sendo online, nós estamos ali online, pastor Eugênio, que é nosso pastor, ele nunca deixou de trazer a palavra. Então, nós está sempre ali, no celular, mas juntas, longe, cada um do seu lar, mas junto em espírito. Viu? Deus abençoe essa igreja, pastor Paulo Simões, que é um amado da Fazenda Grande do Retiro, a irmã Ana, seus filhos, sua família. Deus abençoe essa igreja e que Deus continue sustentando vocês, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Neste momento, eu vou passar a palavra para o secretário presbiterial, o presbítero Emanuel Simões. Que a graça e a paz de Deus seja com toda a igreja. Amém. Mais uma vez, estamos muito felizes. Eu quero dizer isso, primeiramente, a pastor Adilson e Lu. Depois eu vou lhe dizer porque eu perdão, viu, Lu? Nós estamos muito felizes de pastor Adilson ter voltado e Lu ter voltado aqui para Salvador. Ele teve uns anos fora, ali em Campo Formoso, desenvolvendo seu ministério ali, mas coube a Deus trazê-lo de volta. E nós daqui da Igreja da Boca do Rio, Paulo está super feliz. Você está feliz de ver Paulo? Paulo está super feliz. Pastor Paulo está muito contente. A Igreja da Boca do Rio e o Presbitério da Bahia, meu irmão. Mas, mais uma vez, sejam bem-vindos, viu, Lu? É a casa de vocês. Aniversário da SAF, tem recado para a SAF. Irmãos, a SAF é a sociedade da igreja que mais trabalha. Por onde eu tenho passado, eu tenho dito isso. Quando o presbitério me designou para ser secretário da SAF, eu disse, olha, o da mocidade trabalha um pouquinho, o da UPH trabalha um pouquinho menos, o das crianças trabalha, mas o da SAF trabalha mais do que todo mundo, porque a SAF trabalha. E glória a Deus porque a SAF trabalha. Há um ditado popular que diz assim, por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Esse ditado foi mudado no mundo, foi modificado, foi atualizado. Diz assim, do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu acho que já precisa refazer o ditado de novo. Eu digo assim, na frente de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas, independente da posição em que cada um se encontra, a mulher ela tem um papel fundamental, importantíssimo na vida da igreja. Há poucos instantes nós vimos Leda orar no momento Ana. E eu queria falar um pouquinho sobre Ana, irmãos. É aquela Ana que está chorando porque não tem um filho. Mas aquela Ana que, após receber a bênção, foi na presença de Deus, na presença do sacerdote, e disse, esse era o filho por quem eu orava. Isso ainda me emociona muito, né? Porque ela tem a certeza, a convicção de que a oração dela não volta vazia. Então, irmãs, sejam assim, firmes, abundantemente, na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês têm no Senhor não é em vão. O mundo pode desprestigiar, alguém pode desconsiderar, alguém pode não valorizar, mas esse trabalho não é em vão. Dizendo isso, eu quero fazer um desafio a todas as outras mulheres que estão me ouvindo e que não são da SAF. O pastor falou hoje de desenvolver. Nós precisamos desenvolver. A Átila começou aqui na igreja pequenininho, cresceu, adolescente, daqui a pouco será jovem, daqui a pouco adulto. Muitas vezes, nesse desenvolvimento na idade, nós perdemos o rumo na igreja. Mulheres que não conseguem se identificar com o trabalho das mulheres na igreja. A SAF, ela serve exatamente para isso, para agregar as mulheres.
mulheres que entendam de coisas de mulheres, de demandas de mulheres, das causas das mulheres, orarem juntas, pregarem juntas, uma consolar a outra, uma instruir a outra, e assim todas serem edificadas para a honra e glória do nome de Deus e para o serviço aqui na igreja. Então você, minha irmã, eu estou lhe desafiando hoje em nome de Jesus. Você que é mulher, tem mais de 18 anos e não é membro da SAF daqui da Boca do Rio, ou não é membro da SAF da sua igreja, desenvolva esse papel, porque além de se edificar, você estará ajudando a edificação de outras mulheres para a honra e glória do santo nome de Jesus. Parabéns à SAF. Dando continuidade, neste momento a gente vai ouvir uma oração de gratidão com o pastor Paulo Simões. Soberano Deus, nós louvamos o teu nome, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Obrigado pela conservação da vida das irmãs, por ter livrado de Satanás, da carne, do mundo. Ninguém se desviou do caminho do Senhor. Obrigado também pelas atividades que já foram realizadas, que glorificaram o teu santo e poderoso nome. Obrigado, Deus, pela recordação nesta noite da palavra do Senhor, que é preciso desenvolver, é preciso crescer, até chegar à estatura do varão perfeito. Louvado seja o teu nome por esse despertamento, ó Deus. Conceda, ó Deus, que as tuas filhas continuem se aplicando à oração, à evangelização, ao amor fraternal, ó Deus, para que através delas Jesus seja reconhecido, Jesus seja glorificado, Pai. Obrigado pela vida das irmãs. Abençoa cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Neste momento, eu vou pedir a todas as sócias da SAF que venham aqui à frente, que a gente vai cantar o hino Aspiração Feminina, o hino de número 325. Todas as sócias, por gentileza. A de Fazenda Grande 3 Mangueira também pode vir. Tem pouquinha, dá para todo mundo. Todas. Hino de número 325.
ofertas perante o teu altar. Vamos recitar o moto da SAF. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Eu vou passar a palavra para o nosso conselheiro da SAF, pastor Cândido. E em seguida ele vai dar a bênção apostólica. Nós louvamos a Deus nesse momento de reconhecimento, de gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito. E a nossa palavra como conselheiro é simplesmente plagiar aquilo que as Escrituras Sagradas já preconizam. Que nada somos e nada podemos fazer. Devemos desenvolver, sim, o trabalho conforme a mensagem, desenvolver a salvação, mas é tudo com a permissão de Deus. E quero dizer mais ainda, que não é somente o reverendo Adilson que passou por dificuldade, finalzinho, e Deus trouxe a existência. Mas é assim mesmo. Quando falta os recursos humanos, até a medicina apela para a fé em Deus, que é o autor e consumador. A Ele pertence a vida e a morte. Eu costumo dizer que as dificuldades que o crente passa e que leva o crente a se afastar da presença de Deus, é final de linha, porque se afastou. Alguém pode viver o tempo todo sem Cristo, mas se morrer sem Ele, é final de linha. Nós dormimos e acordamos. Quando nós acordamos, aconteceu um grande milagre, porque muitos partiram para a eternidade, não é, irmã? Partiram para a eternidade sem conhecer a Cristo, sem conhecer a salvação. Foi um milagre. Semana eu estava falando que muita gente diz assim, morreu dormindo, não sofreu nada, é porque nunca morreu. Porque nunca morreu. Dormindo e parou de respirar. Eu tenho a apneia do sono e por 2 vezes eu morri dormindo e Deus me trouxe a existência. Mas quando nós dormimos, é como se estivéssemos mortos. Por isso, o reformador Lutero, ele diz, regozijai-vos. Paulo que diz, né? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, em Cristo Jesus. Em meio às lutas, às dificuldades, às tribulações, sabemos que Deus está no controle. Todos os homens que estão na Bíblia e que Deus esteve ao lado, obtiveram vitória. José, por exemplo, estava no Egito. Deus era com ele. Deus foi com Abraão. Deus foi com Davi. Então, se estivermos com Cristo, a vitória é garantida. E como conselheiro, quero dizer para as SAF, para as senhoras, e quem não está na SAF,
é bom estar na sociedade, porque não pode se viver divorciado. Está na igreja, tem o seu grupo, as senhoras, os homens, adolescentes. Mas eu quero falar do Lutero mesmo. Ele diz que nas lutas e nas provas, aí está a providência de Deus para o nosso crescimento. E somente aqueles que hão de herdar a salvação e a vida eterna compreendem isso. E graças a Deus que nós temos a certeza, não vamos parar. SAF, não pare, porque aquele que vem virá e não tardará. Essa é a nossa esperança. Eu costumo dizer, se a nossa motivação de estar na igreja, buscando esse crescimento, esse aperfeiçoamento, aperfeiçoando a salvação. Mas se a motivação não for, de fato, Cristo ter morrido e ressuscitado pelos nossos pecados, então a nossa fé está fadada ao fracasso. Que Deus continue abençoando essa SAF, que Deus continue abençoando a nossa igreja presbiteriana, continue abençoando os pregadores, porque eu já estou no final de linha, viu? Aqui, ó. Eu já estou na prorrogação. Qualquer coisa que vier da parte de Deus, certamente já é lucro. Mas as mulheres, as SAFs, estão de parabéns. Que Deus continue abençoando. Bem, eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia. Vamos receber a bênção. Receber a bênção. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno e muito bondoso Pai, a comunhão e a consolação, o conforto e o consolo e a sabedoria e a companhia do Divino Espírito Santo, seja com essa SAF, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém, amém e amém. Pode aceitar, irmãos. Queremos agradecer a presença de todos que fizeram parte, né, do nosso culto de agradecimento a Deus, culto de celebração, de adoração. Queremos dizer que estamos muito felizes por vocês estarem aqui. E é isso. Está encerrado.